People! Tudo bem? Mais um giro de mercado, mais um giro de notícias para vocês. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho. Começamos com Lula e Janja lançando o Cadastro Nacional dos Pets. Dizem que é gratuito, mas não sei até quando. O Haddad deve estar aqui, né? Lembro porque na Alemanha já existe esse cadastro e o ano passado eles arrecadaram 420 milhões de euros, ou num valor atualizado, vou até passar o valor aqui, de 2,4 bilhões de reais eles arrecadaram em imposto, porque eles fizeram também esse cadastro e deles conseguiram daí lançar esse imposto sobre o pet da pessoa. Agora eu fico pensando, hein? Se tiver imposto, vai ter muito animal que pode ser descartado, vão enfrentar um grande problema. Há de se ver, né? Mas para este ano eu creio que não. E ano que vem, ano eleitoral, também vai ser uma medida muito não antiética, mas sem popularidade. Acredito que o governo não deve lançar, mas o Haddad deve estar aqui, talvez, pensando numa forma, né? Por outro ponto, Bolsonaro passou mal na sexta passada e foi à tarde, até no giro de mercado da semana passada não tínhamos comentado, e ele precisou passar por uma cirurgia no domingo, a quinta cirurgia já para reconstituir ali a parede intestinal, porque ele estava com uma obstrução intestinal. Até o governador Caiado comentou que isso deve a alguns fatores também. Fora alguns fatores internos, também pode ser que Bolsonaro não tenha uma alimentação regrada e faça com que tenha uma dificuldade maior e passe por alguns problemas de obstrução. Já é a quinta cirurgia, ele está internado em Brasília sem previsão de alta, mas passa bem e vem se recuperando super bem. Continuando no caso do Trump tirou alguns investimentos de Harvard. E por quê? Porque ele quer que Harvard siga algumas diretrizes de acordo com o seu governo, tirando apoio de ideologia de gênero, apoio a algumas bolsas e também a algumas vagas para conseguir ter equidade. E ele não quer que siga isso. Harvard falou que não vai seguir aquilo que ele pediu. E na semana ele cortou 2,7 milhões de dólares e também perde para tirar a autorização de matricular estudantes estrangeiros. Que Harvard pode perder, porque o Trump deve retirar isso. Então o Trump está retalhando Harvard porque não está seguindo algumas diretrizes do governo. Ibovespa sobe e dólar opera perto de estabilidade, antes de um feriado bem prolongado. Amanhã nós temos Sexta-feira Santa, aí o final de semana, sábado e domingo, segunda-feira, Tiradentes, e também um feriado nacional. E no Rio de Janeiro, feriado na quarta. No Rio tem um super feriadão que o pessoal está emendando lá. Lá então é sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Uma mini férias aí no meio do ano aí para o pessoal do Rio de Janeiro. E a Ibovespa fechando a 128, oscilando em 128 mil pontos, não fechou ainda, nós estamos gravando agora 4,22 e o dólar cotado aí a 5,86 numa leve alta. Falando sobre Europa, Santander ultrapassa o banco UBS como o maior banco da Europa continental em market cap. Ele a liderança segue com o banco HSBC, que é do Reino Unido, mas no continente europeu, tirando que Reino Unido é uma ilha, né? O continental, o Santander já vale mais, mas ele está valendo 104 bilhões de euros, o Santander, enquanto o líder ainda de mercado, que é o banco HSBC, o líder ali da Europa, vale 139 bilhões de euros. Santander aí tendo uma valorização na Europa. Por outro lado, o Brasil tem tentado surfar de alguma forma essa guerra comercial, principalmente entre Estados Unidos e China, mas que atinge muitos países do mundo inteiro, naquele tarifaço que o Trump deu e que bloqueou por um tempo. E o ministro Fávaro do Ministério da Agricultura, ele quer apresentar à China substituições em relação aos Estados Unidos no mercado agrícola. E representantes chineses devem se reunir com membros do governo na viagem do Lula no próximo mês, em maio.
Então o Brasil tentando surfar, eu acho que tem uma grande chance. Alguns produtores americanos já citavam isso, que o Trump com essa guerra poderia jogar o Brasil no colo da China na questão alimentar, na questão de commodities, e isso pode estar ocorrendo. O Fávaro está correndo já, fazer articulações, já está fazendo algumas... está fazendo uma política de aproximação para conseguir fazer isso. Falando sobre a guerra comercial, temos a guerra comercial no TikTok. Como alguns produtores chineses estão soltando vídeos e comparando os valores das marcas de luxo, bolsas da Hermès, Louis Vuitton, Gucci e assim por diante, está tendo revelado os valores de custos da bolsa. E aqui eu passo de alguns. A bolsa Birkin, acho que fala assim, Birkin, da Hermès, que pode ser vendida por até $38 mil no mercado americano, nos Estados Unidos. Segundo os comerciantes, tem um custo de produção que varia entre $1.000 e $1.500. Então há uma margem enorme de lucro. Lógico que tem todo um brand, tem toda uma questão por trás em relação à marca, uma construção da marca, mas isso está saindo também por causa da guerra comercial. É uma retaliação, com certeza. E as marcas europeias já estão tentando tirar a produção, parte da produção da China, mas estão enfrentando dificuldades para alocar em outros países, porque a China produz uma mão de obra qualificada e uma mão de obra mais barata do que em outros países, e essas marcas europeias estão enfrentando essa dificuldade. Consequências da guerra comercial e tarifária do Trump. Agora, coloca uma notícia que Virgínia Fonseca, em janeiro, ganhou uma bolsa do seu esposo avaliada em R$1,3 milhões. Essa bolsa da Hermès. É uma cor rosa em couro de crocodilo e que é avaliada em R$1,3 milhões. Quanto custou será essa bolsa, hein? Será que custou $1.500 na cotação atual e seria aí por volta de uns R$8 mil? É muita diferença, né? Para R$1,3 milhões para um custo de talvez aí de R$8 mil, uma margem enorme. Não estou colocando ali imposto, nada disso, sabemos disso, que tem uma carga tributária enorme, né? Não sai por R$8 mil, lógico, mas com certeza as empresas têm uma margem enorme. E agora fica a pergunta: tu compraria uma bolsa cara com uma diferença tão grande sabendo o custo dela? Há uma relação entre você querer continuar com uma marca mesmo sabendo que você está pagando um preço enorme pelo valor daquela marca? Quero saber aqui depois como seria. Eu acho que com dinheiro e querendo algo, provavelmente eu pagaria, mas cada um tem um limitante, né? Tem um limite aí de preço que pagaria talvez por uma marca, ainda mais sabendo os custos de produção daquele produto. Depois eu quero saber de vocês. Então ficamos por aqui, esse foi o Giro de Notícias. Que vocês tenham um ótimo final de semana, que vocês tenham um ótimo descanso, aproveitem esse descanso, que no Rio de Janeiro há mini férias, e nos vemos na semana que vem. Bye!